Meu nome é Cassandra Miller, e durante muito tempo achei que o amor da minha família era apenas um tipo de dívida que eu nunca conseguiria quitar. Talvez por isso eu tenha aprendido a sorrir mesmo quando doía, a ajudar mesmo quando ninguém pedia desculpas, e a perdoar mesmo quando eu sabia que não deveria. Hoje, olhando para trás, percebo que sempre fui o elo mais frágil de uma corrente que só me prendia, e o pior é que eu mesma me mantinha presa. Todas as manhãs, antes do sol nascer, eu caminhava pela praia de Clearwater. A areia ainda fria tocava meus pés enquanto o vento carregava o cheiro salgado do mar e o som das gaivotas misturava-se ao das ondas. Aquele era o único lugar em que eu sentia paz. Ali, ninguém me pedia nada. Ninguém me cobrava. Eu podia simplesmente existir. O mundo parecia limpo, sem julgamentos, sem o peso do sobrenome que sempre me perseguiu. Meu apartamento era pequeno, mas aconchegante. As paredes brancas refletiam a luz suave da manhã e o som distante do mar entrava pelas janelas abertas. Na mesa, meu computador e uma xícara de café meio fria me esperavam. Eu trabalhava como designer gráfica, criando campanhas para empresas que nunca viriam o meu rosto. Trabalhava em silêncio, concentrada, tentando não pensar no passado. Mas era impossível. De alguma forma, minha família sempre encontrava um jeito de me puxar de volta. Meu pai, Richard Miller, era um homem que confundia respeito com obediência. Cresci ouvindo que ele sabia o que era melhor para mim, e por muitos anos acreditei nisso. Sua voz ecoava dentro de mim mesmo quando ele não estava por perto. Você é inteligente, mas emocional demais. Você devia ser mais prática, Cass. Você se deixa levar pelos sentimentos. Eu me tornei prática, fria, e aprendi a esconder tudo o que sentia. E mesmo assim, ele nunca pareceu satisfeito. Minha madrasta, Denise, era o retrato perfeito da hipocrisia elegante. Tinha o sorriso mais falso que já vi e um talento especial para me fazer sentir fora do lugar. Ela nunca me insultou diretamente, mas fazia isso nas entrelinhas, com delicadeza cruel. Querida, você está pálida. Trabalhando demais, talvez? Você devia se casar, ter alguém que cuidasse de você. E então ela ria, como se aquilo fosse uma brincadeira. Eu sorria também, por educação, mas por dentro me partia. Vanessa, minha meia-irmã, era o espelho do que meu pai sempre quis que eu fosse, confiante, bonita e mimada. Cresceu acreditando que o mundo devia girar ao redor dela, e, de certa forma, girava. Sempre que eu ajudava financeiramente em casa, ela era a primeira a se vangloriar com as coisas que comprava, bolsas caras, viagens, festas e a última a agradecer. Você devia relaxar, Cass. Aproveitar mais a vida, sabe? Não dá para ser certinha o tempo todo. Eu sorria e mudava de assunto. Porque se eu dissesse o que realmente pensava, o inferno começaria. Lembro-me de uma noite, meses antes, quando meu pai me ligou dizendo que o carro tinha quebrado. Eu estava exausta, com prazos de trabalho acumulados, mas transferi o dinheiro sem hesitar. Você é uma boa filha, ele disse. E por um instante, acreditei. Aquelas 3 palavras foram como um prêmio de consolação que me manteve em silêncio por mais um tempo. Era sempre assim. Um elogio pequeno me fazia esquecer anos de ingratidão. Mas a verdade é que, por trás do meu sorriso sereno, havia uma mulher cansada. Cansada de ser tratada como um recurso, como um banco emocional e financeiro. Cansada de ser lembrada apenas quando alguém precisava de algo. Eu tentava disfarçar esse peso mergulhando no trabalho, nas cores, nas formas, nas criações que me davam algum sentido. Às vezes, passava noites inteiras desenhando só para não pensar. Naquela manhã em que tudo começou, o sol ainda não havia subido totalmente. O mar refletia um tom dourado e o vento agitava meus cabelos. Eu caminhava devagar, respirando fundo, tentando acalmar a ansiedade que insistia em apertar o peito. Algo em mim dizia que o equilíbrio que eu tanto buscava estava prestes a ruir. Era uma sensação estranha, quase física, como se o universo estivesse me avisando para me preparar. Quando voltei para casa, peguei meu celular e vi uma notificação piscando. Era do grupo da família.
Eu hesitei por um instante, olhando para a tela. Sempre que aquele grupo ficava ativo, algo ruim vinha junto. Respirei fundo e abri. As últimas mensagens eram de minha madrasta, Denise, mandando fotos de uma nova bolsa e de um jantar caro. Logo abaixo, uma mensagem do meu pai: precisamos conversar, Cassandra. Tenho uma proposta de família. Eu deixei o celular sobre a mesa e fiquei olhando para a janela por longos minutos, tentando não imaginar o que viria a seguir. A brisa trouxe o cheiro do mar, e fechei os olhos. Proposta de família. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro passo de uma longa e dolorosa jornada, a que finalmente me libertaria de todos eles. A mensagem do meu pai ficou piscando na tela do celular por longos minutos antes que eu tivesse coragem de abrir. Precisamos conversar, Cassandra. Tenho uma proposta de família. Essas palavras sempre significaram um problema. Respirei fundo, preparei um café forte e sentei diante da janela, observando o mar em silêncio enquanto o coração acelerava. Havia aprendido a identificar o tom nas entrelinhas de Richard Miller. Quando ele dizia proposta, queria dizer ordem. Abri a conversa. A primeira mensagem era de Denise, minha madrasta, enviando uma sequência de emojis de palmeiras e passagens aéreas. Estamos pensando em uma viagem para as Bahamas, escreveu. Logo abaixo, Vanessa digitou: vai ser incrível. Pai quer que todo mundo vá. Família unida de novo. Eu quase ri. Família unida? A última vez que estivemos unidos foi no funeral da minha mãe biológica, e até naquela ocasião eles conseguiram me fazer sentir culpada por chorar demais. Esperei alguns minutos antes de responder, mas o celular vibrou novamente. Era meu pai. Cassandra, já que você trabalha por conta própria e não tem despesas com filhos, achamos justo que você ajude com as passagens. Você sempre foi a mais responsável. O jeito como ele usava a palavra ajudar me irritava, era sempre um disfarce para pagar tudo. Eu olhei para o café e pensei em não responder. Mas a velha Cassandra, a que ainda queria aprovação, começou a digitar: pai, eu posso ver o que posso fazer, mas este mês, apaguei antes de enviar. Senti um nó na garganta. Não era pelo dinheiro. Era pelo peso da repetição. Toda vez que eles queriam algo, eu era a primeira opção. E, por alguma razão doentia, eu sempre cedia. De repente, outra mensagem chegou. Você sabe que é o mínimo, Cassandra, escreveu Denise. Seu pai merece descansar. E vai ser ótimo para você também, querida, você vive sozinha, precisa se divertir um pouco. O jeito como ela escrevia, querida, fazia minha pele arrepiar. Eu podia sentir o veneno escorrendo entre as palavras, coberto por açúcar falso. Vanessa, como sempre, não perdeu a chance de provocar. Além do mais, você ganha bem, né? A gente vê suas fotos de café e computador na praia. Vida boa. Ri sozinha, mas foi um riso amargo. Eles não faziam ideia do quanto eu trabalhava, das madrugadas sem dormir, dos clientes que sumiam sem pagar, das contas que eu equilibrava como se fosse um malabarista. Levantei e fui até a varanda. O vento balançava minhas cortinas e o céu estava ficando cinzento. O som das ondas era forte, e eu desejei que pudesse mergulhar ali e deixar aquela conversa afundar junto comigo. Peguei o celular de novo e digitei: pai, acho que desta vez não vou conseguir ir. Tenho muito trabalho e não posso assumir mais despesas. Enviei, e o arrependimento veio segundos depois. Menos de um minuto depois, ele respondeu: não estou pedindo que você banque tudo, mas é o mínimo depois de tudo que fiz por você. Ou você esqueceu quem pagou seus estudos? Respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Ele sempre usava o passado como uma arma. Eu nunca pedi que ele pagasse nada, mas, de alguma forma, o fato de ele ter sido pai virou um investimento do qual esperava retorno. Não é justo comigo, pai. Justo é o que sustenta uma família. E se você não quer fazer parte dela, é uma escolha sua. Guardei o celular na mesa, fechei os olhos e fiquei ali, imóvel.
O barulho do mar parecia longe agora, abafado pelo som do meu coração batendo rápido. Pensei em quantas vezes tinha aceitado tudo calada. Quantas vezes tinha me convencido de que é só dinheiro. Mas, no fundo, sabia que não era o dinheiro, era o controle. Horas depois, a conversa morreu. Mas o desconforto não. Passei o resto da noite olhando para o teto, tentando não pensar em como minha vida tinha se resumido a ser a filha disponível. Senti uma raiva silenciosa nascendo dentro de mim, a mesma que eu sempre empurrava para o fundo. Na manhã seguinte, quando acordei, havia dezenas de mensagens novas no grupo. Fotos de hotéis, pacotes de cruzeiros, e no meio delas, uma frase do meu pai: está decidido. A viagem será daqui a 2 semanas. Espero que você faça sua parte. Olhei para aquilo por alguns segundos e fechei o aplicativo. Algo dentro de mim se partiu de vez. Eu não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que deixaria meu pai decidir o que eu devia fazer. E pela primeira vez, ao invés de culpa, senti algo novo, uma centelha de coragem queimando silenciosamente dentro do peito. A viagem para a casa do meu pai começou antes mesmo de eu sair de Clearwater. Ela começou dentro de mim, como uma tempestade contida. A estrada parecia mais longa do que nunca. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e o som dos pneus no asfalto soava como um aviso de que nada seria fácil. Eu dirigia em silêncio, tentando ensaiar o que diria quando estivesse frente a frente com ele. Não posso pagar. 3 palavras simples, mas que, na minha família, soariam como blasfêmia. Quando estacionei em frente à casa em que cresci, senti o peito apertar. A fachada era a mesma, limpa, imponente, mas sem alma. As janelas grandes pareciam olhos me observando, e por um instante, voltei a ser a menina que se encolhia no corredor, ouvindo meu pai reclamar porque eu havia tirado notas boas, mas não excelentes. Apertei a alça da bolsa e toquei a campainha. Foi Denise quem abriu a porta. Estava impecável como sempre, com o cabelo preso e o perfume doce demais. Cassandra. Que bom que veio, querida. Disse, com aquele tom teatral que fazia minha pele arrepiar. Me abraçou rapidamente, como quem cumpre um protocolo, e me guiou até a sala. O ambiente era o mesmo de sempre, lustres caros, tapete novo, e um vazio sufocante. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa de jantar, de braços cruzados, com um olhar firme, como se estivesse prestes a conduzir uma reunião. Vanessa, ao lado dele, mexia no celular e sequer levantou os olhos quando entrei. Achei que você fosse desistir, disse ela, sem disfarçar o desdém. Não sou de desistir das coisas que preciso resolver, respondi, tentando manter a voz firme. Meu pai pigarreou e me observou por alguns segundos antes de falar. Vamos direto ao ponto. Todos já concordaram com a divisão das despesas da viagem. Você, como a mais velha e mais bem-sucedida, vai cobrir as passagens de todos. Isso não é um pedido, Cassandra, é uma questão de lógica. Senti o coração disparar. Eu já sabia o que viria, mas ouvir as palavras em voz alta me feriu mais do que eu esperava. Pai, eu já disse que não posso. Não é sobre dinheiro, é sobre. Não é sobre dinheiro, ele interrompeu, batendo a mão na mesa. Tudo é sobre dinheiro. Você sempre foi a que teve mais oportunidades, e agora, quando podemos aproveitar juntos, você vem com desculpas? Vanessa soltou uma risadinha debochada. Ela adora fazer drama, pai. É o jeito dela de se sentir especial. Olhei para ela, tentando manter a calma, mas o sangue fervia. Vanessa, não se trata disso. Eu só não acho certo ser sempre eu a pagar por tudo. Denise se inclinou para a frente, com um sorriso cínico. Querida, ninguém está te obrigando. Só achamos que, já que você é a mais estável, poderia fazer esse gesto de carinho. É só uma prova de amor à sua família. Prova de amor? Repeti, com um riso sem humor, eu tenho mostrado amor a vida inteira, Denise. Só que vocês confundem amor com obrigação. Meu pai se levantou devagar. A sala ficou em silêncio.
Ele me olhou de cima a baixo com aquele olhar que usava quando queria me fazer sentir pequena. Todo mundo está pagando passagem, Cassandra. Não espere que eu pague a sua. Você quem deve pagar a minha. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Fiquei parada por um instante, sem conseguir respirar. Era sempre assim, ele falava, e eu me calava. Mas dessa vez, algo dentro de mim se quebrou. Não, respondi, firme, sem levantar a voz. Eu não vou pagar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa largou o celular, Denise arregalou os olhos e meu pai ficou imóvel por alguns segundos, como se não tivesse entendido o que acabará de ouvir. Então, sua expressão mudou, o rosto ficou vermelho, as veias saltaram no pescoço. Você ficou louca? Está me desrespeitando na frente da sua família? Não estou te desrespeitando, pai. Só estou dizendo não. Ele bufou, aproximando-se da mesa. Ingrata. Tudo o que tem foi graças a mim. A comida que comia, a escola que estudou, o teto que te abrigou. E é assim que me retribui? Retribuir? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos, mas recusando-me a deixá-las cair. Eu te dei tudo o que pude, pai. Te ajudei quando precisou, paguei contas, consertei o carro, banquei viagens que nem eram minhas. E ainda assim, nunca foi suficiente. Nunca. Denise tentou intervir, mas eu a interrompi. Não precisa me defender, Denise. Você sempre achou que eu era uma intrusa. Eu sei. Vanessa soltou um riso nervoso. Ai, que cena. Drama de novela. Virei o rosto para ela. Você devia agradecer, Vanessa. Porque se dependesse de você, essa viagem nem existiria. Sabe quem vai bancar o seu luxo? Seu pai, como sempre. Não eu. A risada dela morreu. Meu pai olhou para mim como se visse um estranho. Saia da minha casa, disse, a voz baixa, controlada, mas carregada de fúria. E não se preocupe em aparecer mais. Já que é tão independente, viva sua vida sozinha. Peguei minha bolsa, o coração batendo no peito como um tambor. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Eu sempre vivi sozinha, pai. Só que agora, finalmente, isso é uma escolha. Saí da casa sem olhar para trás. O ar da noite estava frio e úmido, e enquanto caminhava até o carro, senti algo diferente dentro de mim, uma mistura de medo e libertação. Pela primeira vez eu tinha dito não. E mesmo sem saber, aquele não seria o início de tudo. A noite depois do confronto foi longa. Eu dirigi de volta para Clearwater com as mãos tremendo no volante, os olhos ardendo de cansaço e a garganta apertada. O som do motor era o único ruído dentro do carro, mas dentro da minha cabeça, as vozes ecoavam sem parar. Ingrata. Drama de novela. Você quem deve pagar a minha. Cada palavra martelava como uma sentença. Quando cheguei em casa, deixei as chaves caírem na mesa, sentei no chão e fiquei ali, encarando nada. Eu sabia que aquele jantar seria difícil, só não imaginei que seria o ponto sem retorno. No dia seguinte, tentei retomar o trabalho, mas era impossível me concentrar. O cursor piscava na tela do computador, vazio, enquanto minha mente voltava à mesa da noite anterior. O mar, lá fora, parecia mais bravo do que o normal. Era como se a própria natureza tivesse absorvido minha revolta. Fiz café, tentei me distrair com música, mas tudo parecia fora de lugar. Meu corpo estava em Clearwater, mas minha cabeça ainda estava na casa onde eu cresci, entre os ecos de uma família que nunca me aceitou de verdade. No meio da tarde, o som do celular me tirou do transe. Uma notificação do banco. Transferência realizada com sucesso, $9.500. Por um segundo, achei que fosse um engano. Eu não havia feito nenhuma transferência. Abri o aplicativo, e lá estava. O dinheiro sumira da minha conta principal, enviado para uma agência de viagens em nome de Denise Miller. Meu coração congelou.
Li e reli o extrato várias vezes, esperando que fosse um erro de sistema. Não era. Era real. Eu me levantei num salto, sentindo as pernas vacilarem. O ar parecia pesado, sufocante. Peguei o telefone e liguei para meu pai. Chamou. Chamou. E então caiu na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Enviei uma mensagem curta. Pai, o que está acontecendo? Tem uma transferência de quase $10.000 feita da minha conta. A resposta veio minutos depois, mas não dele. Foi uma notificação do grupo da família. Uma foto das passagens, emojis de avião e uma mensagem curta. Obrigado por nos bancar. As Bahamas te mandam beijos. Fiquei parada, olhando para aquelas palavras, incapaz de reagir. Meus dedos tremiam. O estômago revirava. Por um instante, o mundo pareceu girar. A raiva veio em ondas, quente, pulsante, misturada com uma dor tão profunda que parecia física. Eles não apenas roubaram meu dinheiro, eles riram disso. Transformaram minha boa vontade em piada. Liguei de novo, agora para Denise. A chamada foi recusada. Liguei para Vanessa. Bloqueada. Tentei o telefone fixo da casa. Atendeu o silêncio. Caminhei pela sala sem rumo, sentindo o coração bater descompassado. Eles não fariam isso, não fariam, murmurei para mim mesma, mas a verdade estava ali, estampada na tela. Fariam, sim. E fizeram. Sentei no sofá e cobri o rosto com as mãos. Pela primeira vez em anos, chorei sem tentar conter o som. Não era o choro manso da tristeza, era um choro de revolta, de humilhação, de decepção acumulada por toda uma vida. Cada lágrima parecia arrastar consigo uma lembrança, às vezes que paguei as contas da casa, às vezes que adiei meus planos para ajudá-los, às vezes que aceitei ser o alvo fácil só para não ouvir que eu era egoísta. Depois de alguns minutos, o choro cessou. O corpo ainda tremia, mas a mente começou a clarear. O barulho das ondas lá fora parecia distante, como se o mundo tivesse ficado em silêncio para me ouvir pensar. Então, lentamente, algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar à calma. Uma calma estranha, quase perigosa. Levantei-me, enxuguei o rosto e fui até a mesa. Abri o notebook. Acessei o aplicativo do banco e bloqueei imediatamente todas as autorizações de débito e cartões extras. Depois, entrei em contato com o atendimento. Boa tarde, Sra. Miller. Como posso ajudar? Quero relatar uma fraude, respondi, a voz firme, mesmo que o coração ainda estivesse acelerado. Uma transferência não autorizada, feita com um cartão vinculado à minha conta. Entendido. A senhora pode confirmar a quantia e o destino da transferência? $9.500. Agência de Viagens Bahamas Lakeshore Tour, em nome de Denise Miller. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Entendido, senhora. Estamos bloqueando o valor e iniciando o processo de estorno imediato. Obrigada. Desliguei, fechei o notebook e fiquei parada por um instante. O som do mar voltou a preencher a casa. E pela primeira vez, não parecia mais acolhedor, parecia cúmplice da minha decisão. Peguei o celular de novo e olhei para o grupo da família. A última mensagem deles ainda estava lá, cheia de ironia. Respirei fundo e digitei devagar: vocês foram longe demais. E agora, vão aprender o preço disso. Apaguei antes de enviar. Eles não mereciam nem a satisfação da minha resposta. Fui até a varanda. O vento noturno era frio, mas revigorante. Fechei os olhos e deixei que ele levasse o que restava do medo. Eu não sabia ainda o que faria, mas sabia que nunca mais seria a mesma. Aquela mulher ingênua, que aceitava tudo calada, havia morrido junto com aqueles $9.500. No lugar dela, nascia alguém novo. Alguém que não pedia mais amor, apenas justiça. Naquela manhã, acordei antes do sol. O apartamento estava mergulhado em um silêncio absoluto, cortado apenas pelo som do mar batendo contra as rochas.
Senti o coração pesado, mas diferente, não era tristeza, era algo mais denso, mais frio. Um tipo de clareza que vem depois do limite. Fiquei olhando para o teto por alguns minutos, até entender que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não ia mais permitir que ninguém me usasse. Levantei devagar, fui até a cozinha e preparei um café forte. O aroma preencheu o ar enquanto o vapor subia da caneca. Abri o notebook e entrei novamente na minha conta bancária. O valor de $9.500 ainda estava listado como transferência pendente de compensação. Isso significava que ainda havia tempo. Tempo suficiente para reverter o que eles haviam feito, e, mais importante, tempo para reverter toda a história da minha vida. Respirei fundo, liguei para o banco e pedi o bloqueio imediato da transação. Fui calma, direta, sem hesitação. O atendente parecia surpreso com minha firmeza. Senhora Miller, poderíamos abrir uma investigação formal para confirmar a fraude. Deseja prosseguir? Sim, desejo, respondi. E quero que bloqueiem qualquer cartão ou autorização vinculada a terceiros. Ninguém além de mim tem permissão para movimentar esta conta. Perfeito, senhora. O estorno será processado ainda hoje. Agradeci, desliguei e permaneci sentada por alguns segundos. Era isso. Pela primeira vez, eu tinha tomado uma decisão sem medo de decepcionar ninguém. O dinheiro voltaria, mas o que realmente importava era o símbolo disso. Pela primeira vez, eu havia escolhido a mim. Em seguida, entrei em contato com a agência de viagens. A mulher do outro lado da linha atendeu com voz animada. Bahamas Lakshore Tour, bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia, respondi, fria. Gostaria de confirmar o cancelamento das passagens em nome de Richard, Denise e Vanessa Miller. Foram compradas com uma transferência indevida. Houve uma pausa. Ah, sim, senhora, estou vendo aqui a reserva. Mas já foi confirmada para embarque na próxima semana. Então cancele agora. E devolva o valor integral. A conta usada pertence a mim, Cassandra Miller. Tenho o comprovante e os registros bancários. O silêncio do outro lado foi suficiente para me dar um estranho prazer. A voz dela gaguejou. Sei claro, senhora. Faremos isso imediatamente. Desliguei, e uma sensação de poder percorreu meu corpo. Era como se, por um instante, eu tivesse recuperado não apenas o dinheiro, mas cada pedaço de dignidade que minha família arrancou de mim ao longo dos anos. Horas depois, o celular vibrou. Era uma ligação internacional. Atendi. Cassandra. A voz do meu pai explodiu do outro lado. O que foi que você fez? As reservas sumiram, os vouchers foram cancelados. Você perdeu a cabeça? Não, pai, respondi calmamente. Recuperei a cabeça. E o que é meu? Seu. Ele gritou. Você destruiu as férias da família inteira. Não, pai. Você destruiu a sua própria imagem de controle. Eu só tirei o que me pertence. Houve um silêncio pesado. Do outro lado, pude ouvir o som abafado de Denise tentando intervir, e a voz irritada de Vanessa ao fundo. Eu falei que ela ia dar trabalho. Então ele disse, com aquele tom frio e manipulador que eu conhecia desde criança, você está me envergonhando, Cassandra. Está se tornando uma pessoa mesquinha. Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Não, pai. Eu só deixei de ser conveniente. E desliguei. Depois disso, o silêncio voltou, um silêncio diferente, não o da opressão, mas o da paz. Fui até a varanda, e o vento trouxe o cheiro de maresia e liberdade. A sensação era nova, quase estranha. Eu não tremia mais, não chorava mais. Senti que, enfim, o medo havia me abandonado. Passei os dias seguintes mergulhada no trabalho, sem abrir o grupo da família. As mensagens continuavam chegando, alternando entre insultos e tentativas de manipulação, mas eu não respondia. Apaguei o número de Vanessa, silenciei o do meu pai e deixei o da Denise bloqueado.
Pela primeira vez, o silêncio não era vazio, era uma escolha. Foi nesse mesmo período que o destino me apresentou algo que mudaria tudo de novo. Entre e-mails de clientes e documentos antigos, encontrei uma pasta digitalizada com o nome Patrimônio Miller. Era um arquivo que eu havia recebido anos atrás de um antigo advogado da família, mas nunca abri por completo. Algo me impulsionou a clicar. Dentro havia contratos, escrituras, e um documento que fez meu coração parar, o testamento de minha mãe biológica. Ele dizia, claramente, que metade dos bens que sustentaram a empresa do meu pai vinham de uma herança deixada por ela, e que o direito sobre tudo isso me pertencia desde os 25 anos. Eu tinha 28. Fiquei imóvel, lendo e relendo cada linha. O mesmo homem que me fez acreditar que eu devia tudo a ele, na verdade, havia construído o próprio império com o que era meu por direito. Fechei o notebook devagar. O sol se punha, e o céu tingia-se de laranja e violeta. A ironia era perfeita, enquanto ele me chamava de ingrata, vivia sustentado pela herança da mulher que ele sempre desprezou, e pela filha que ele tentou apagar. Peguei o telefone, procurei o nome do advogado responsável pelo documento e disquei. Quando ele atendeu, minha voz estava firme como nunca. Boa tarde. Aqui é Cassandra Miller. Gostaria de revisar alguns papéis da herança da minha mãe. Claro, senhorita Miller, respondeu ele. Achei que você nunca fosse me procurar. Sorri. Pois é. Acho que demorei, mas cheguei na hora certa. E naquele instante, entendi, justiça não é vingança. Justiça é o eco da verdade voltando para quem tentou enterrá-la. E eu estava prestes a fazê-la ecoar alto, tão alto que até meu pai ouviria. As semanas que se seguiram pareciam um sonho estranho, não daqueles tranquilos, mas dos que misturam medo e poder em doses iguais. Cada passo que eu dava era calculado, cada respiração, uma lembrança de que eu estava fazendo o que jamais tive coragem antes, enfrentar meu pai não com lágrimas, mas com fatos. O advogado confirmou tudo. A empresa de Richard Miller, o orgulho da família, fora erguida sobre o dinheiro deixado por minha mãe. O mesmo dinheiro que ele sempre usava para me controlar, me humilhar, me fazer sentir devedora. Com cada documento analisado, a verdade ganhava corpo. O nome da minha mãe aparecia em cada contrato, em cada investimento inicial. Ela era a raiz da fortuna que ele dizia ter construído sozinho. E eu era a herdeira legítima de metade de tudo. Lembro-me de segurar aquelas folhas e sentir um arrepio percorrer meus braços. Ele roubou o que era meu e ainda me fez acreditar que eu devia gratidão. Meu advogado, o Sr. Henderson, olhou para mim com calma. Você tem direito a reivindicar não apenas o valor, mas também compensações pelos anos de uso indevido. Quer prosseguir? Quero, respondi sem hesitar. Mas não quero destruir a empresa. Só quero que ele saiba que não manda mais em mim. O processo foi rápido. Meu pai tentou reagir, claro. Negou tudo, depois tentou manipular. Mandou mensagens cheias de teatralidade. Você vai destruir sua família por dinheiro, e sua mãe ficaria envergonhada de você. Não respondi nenhuma. Deixei que os advogados falassem por mim. Ele, que sempre acreditou ter poder sobre tudo e todos, não sabia lidar com o silêncio. 2 semanas depois, a notícia se espalhou entre os sócios da empresa. Richard Miller teve que se afastar do cargo de diretor. O orgulho dele, o mesmo que sempre me esmagou, foi o primeiro a ruir. Vanessa me mandou uma mensagem longa, cheia de insultos e raiva. Você acabou com tudo, Cassandra. Agora ninguém quer saber da gente. Você devia se envergonhar. Eu olhei para a tela e apenas respondi: talvez agora você aprenda o que é viver sem usar os outros. E bloqueei o número. Denise, por outro lado, tentou apelar para a compaixão. Ligou chorando, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que ela sempre me quis bem, que meu pai só agia assim porque me amava. Ele está arrasado, Cass. Você não entende, o orgulho dele foi ferido. Foi o orgulho dele, Denise, respondi com calma. Não o coração. Ele nunca usou comigo.
E desliguei. No fim, o tribunal reconheceu meus direitos. A parte que me cabia foi transferida para uma nova conta, uma que só eu tinha acesso. Quando o advogado me mostrou o saldo, não senti euforia. Senti silêncio. Um tipo de paz que vem quando você vê a justiça sendo feita sem precisar gritar. Vendi parte das ações da empresa e, com o dinheiro, comprei uma casa pequena nas Bahamas, o mesmo destino das férias da família que nunca aconteceram. O acaso tem um senso de ironia que chega a ser poético. No dia em que me mudei, o mar estava calmo e o céu tinha o mesmo tom azul que minha mãe tanto amava. Levei poucas coisas comigo, meu computador, algumas fotos antigas e o caderno onde escrevi, meses antes, a frase que mudaria tudo: algum dia, vou parar de pedir permissão para ser feliz. As semanas passaram tranquilas. O som das ondas substituiu o peso das vozes que me perseguiam desde a infância. Acordava cedo, trabalhava com clientes novos e caminhava pela praia ao entardecer. Às vezes, observava casais e famílias passando, e me perguntava se algum dia sentiria falta da minha. Mas não. O que eu sentia agora não era falta, era liberdade. Um mês depois, recebi um e-mail. O remetente, Richard Miller. O assunto: desculpe. Abri com as mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Cassandra, sei que errei. Fui duro, injusto e orgulhoso. Eu só queria que você me respeitasse, mas fiz isso do pior jeito. Perdi sua confiança, e talvez tenha perdido você para sempre. Espero que esteja bem. Com amor, seu pai. Li e reli cada palavra. Não havia raiva, nem culpa. Só uma espécie de vazio tranquilo. Fechei o laptop, deixei o e-mail sem resposta e fui até a varanda. O pôr do sol tingia o horizonte de dourado, e o som do mar parecia me dar razão. Enquanto o vento tocava meu rosto, percebi que, pela primeira vez, não precisava que ele me pedisse perdão. Eu já o havia perdoado, não por ele, mas por mim. Carregar ódio seria permitir que ele ainda vivesse dentro de mim. E eu já havia aprendido: certas pessoas não merecem mais espaço, nem mesmo na memória. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com clareza. Meu pai perdeu o poder, Denise perdeu o conforto, Vanessa perdeu o palco, mas eu ganhei algo que nunca tive, a mim mesma. Sentei na areia, fechei os olhos e deixei que as ondas tocassem meus pés. Sorri sozinha, sentindo o gosto salgado da brisa. Não precisei pagar passagem para ninguém, murmurei. Só precisei comprar a minha liberdade. E pela primeira vez, soube que aquela viagem, a minha viagem, finalmente havia começado. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!